nessa semana, a gente vem mostrando aqui no Balanço Geral as denúncias de vítimas de violência doméstica e cárcere privado cometidos pelo militar reformado Roberto Kennedy Oliveira Lima. A novidade agora é que ontem ele se entregou à polícia e está custodiado no quartel da PM. A repórter Beatriz Lacerda, ela vem acompanhando esse caso desde o comecinho e tem agora mais atualizações para todos nós. Vamos ver. A notícia de que o militar da reserva, Roberto Kennedy Oliveira Lima, de 51 anos, estava preso só foi confirmada na noite desta quarta-feira. Mas a prisão ocorreu desde manhã, quando ele se apresentou na corregedoria da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Antes do PM se apresentar, porque ele sabia que estava sendo procurado, os familiares do sargento da reserva estiveram na corregedoria para pedir apoio nessa entrega dele, temendo pela integridade física do sargento da reserva. Ele era procurado desde que fugiu da central de flagrantes da capital no último dia 14 de novembro, quando foi preso em flagrante por manter em cárcere privado a companheira, até então companheira, que estava num relacionamento com o sargento da reserva havia 8 meses e, segundo ela, sofrendo constantes agressões e em situação de cárcere privado. Essa mulher conseguiu jogar um bilhete pela janela do apartamento onde estava morando com o sargento e aí uma pessoa da vizinhança desse condomínio onde o casal morava encontrou o bilhete com pedido de ajuda da vítima e acionou a polícia militar. A patrulha Maria da Penha demorou cerca de 2 horas em negociação para conseguir pegar, libertar essa vítima da situação de cárcere privado e o sargento foi preso. Mas quando estava lá na central de flagrante da capital, antes mesmo de ser ouvido pelo delegado, ele conseguiu fugir. A Polícia Militar de Alagoas disse que abriu um procedimento administrativo para investigar, para esclarecer as circunstâncias dessa fuga e desde então ele estava sendo procurado. Havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o sargento Roberto Kennedy. Ontem, na quarta-feira, ele se entregou, se apresentou espontaneamente e foi levado para o IML, onde fez exame de corpo de delito e depois ficou preso lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Cefap, no bairro do Trapiche, onde está à disposição da Justiça. Então, nessa quinta-feira é que a gente vai saber o destino do sargento Kennedy, se ele vai ficar preso lá mesmo no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças ou se seguirá para um presídio militar lá no complexo penitenciário para ficar à disposição da Justiça para responder por esses crimes e também por outros, já que mais vítimas denunciaram o policial da reserva. De Jacarecica, Beatriz Lacerda. Um caso absurdo, terrível, desde o seu começo, do cárcere privado com uma companheira, depois com a denúncia de outra companheira, do que ele fazia, batia nela com faca, facão, cacetete, amordaçava, toalha na boca, uma coisa absurda, uma selvageria total. Depois da denúncia, que ela foi corajosa, teve um que pegou a chave de casa, colocou lá no sabão e entregou a alguém, mande fazer uma cópia, pelo amor de Deus, eu quero fugir. Depois ela escreveu lá um bilhetinho, num material, numa caixa de remédio. Alguém chama a polícia chegou lá, prendeu, 2 horas de conversa, conversa vai, conversa vem, leva o homem lá para a central de flagrantes. O que é que aconteceu na central de flagrantes? Misteriosamente ele evaporou, sumiu, ninguém viu, né? Então, desde o início, a história é complicada. Ele se apresentou ontem de manhã. Todo mundo só veio saber ontem, no finzinho da tarde, comecinho da noite, que esse homem havia apresentado. Poxa, a Polícia Militar de Alagoas precisa dar uma resposta. A Polícia Civil de Alagoas também precisa dar uma resposta. Porque esse senhor de 51 anos, né? O Roberto Kennedy, sargento reformado da Polícia Militar, saiu com tanta facilidade da central de flagrantes. Porque quando não se é militar, quando é um nada, né, que é preso, que não tem parentesco com nada, que não tem formação nenhuma, fica lá, às vezes, esperando 1, 2 horas dentro da viatura, no sol, que na minha experiência de reportagem de rua eu já vi muitas vezes e acompanhei vários casos, e ninguém foge. Aí esse rapaz, que é militar, reformado, fez o que fez, agrediu ex-companheiras, elas choraram após a gravação com a nossa repórter Beatriz Lacerda, diante do horror, e não é para menos. 30 dias
dentro de um sítio, sem poder sair, sem poder ligar para ninguém, sabendo que dormia e acordava para apanhar, dormia, quando acordava apanhava de novo, ou quando não apanhava, passava o dia todo com uma toalha, relatou isso, com uma toalha na boca, amordaçada, sem poder falar nada. Gente, terrível. Se de fato isso aconteceu, como essas mulheres falaram, e eu acredito muito no que elas falaram, que esse rapaz, que esse senhor aí, ele possa pagar. Sendo militar, sendo ex-militar, sargento, reformado ou não, tem que pagar. Porque a lei vale para todo mundo. Para o civil, que sou eu, que é o senhor que está em casa, e para o militar, seja ele da ativa, seja ele da reserva. Vale ou era para valer, ou era, vamos atualizar aqui esse tempo desse verbo, para todos. Né? A gente viu a indignação do delegado que cuidou desse caso, ele dizendo que, poxa, estranho o que aconteceu lá na central de flagrantes. Vergonhoso o que aconteceu, tanto para a polícia militar, que estava de guarda desse rapaz, quanto para a polícia civil, que foi dentro lá da central de flagrantes. Uma coisa absurda que precisa vir à tona. Quem de fato facilitou? Não houve facilitação nenhuma. Ele fugiu, que ele deu uma de ninja, aí escapou. Mas que precisa vir, de fato, o que aconteceu, precisa, né? Ninguém aguenta mais.